Uma boa noite, irmãos. É uma honra nós estarmos aqui. Eu trago o abraço da nossa igreja lá, aí no Jardim São João. Um abraço do pastor, da pastora Gisele, do pastor Beto. Nós estamos aqui para falar com os irmãos, aproveitar esse tempo de ficar fechado em casa. Nós vamos falar um pouquinho de liberdade. Porque nos dias que nós estamos, há uma preocupação muito grande em estar em casa, em estar preso em casa. E essa pandemia, ela tem trazido para nós assim vários medos. As pessoas estão amedrontadas, as rádios e televisões tiraram o dia inteiro para falar dessa pandemia, e nós estamos vendo que algumas coisas é exagero, mas não podemos fazer nada porque é ordem do governador, e então nós estamos assim presos, literalmente presos. Mas a palavra de Deus diz assim que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando nós ouvimos isso, nós em casa presos nós somos libertos. Em casa presos nós temos a unção do Senhor em nossas vidas. Em casa presos nós temos a oportunidade de estar fazendo o nosso culto em casa, o nosso culto racional, com os filhos, aqueles que têm filhos ainda próximos. Aproveita a oportunidade, leva a palavra para o teu filho, ensina teu filho o caminho que ele deve andar, porque quando ele crescer, ainda que ele saia, dá aquelas escorregadas, ele ainda vai continuar no caminho do Senhor. Então, essa pandemia tem trazido para nós assim muito apavoramento. Tem muita gente que não consegue mais pensar na vida. Nós estamos sem trabalho. Eu estou há 2 meses sem ir no meu trabalho, não posso voltar lá tão cedo, está fechado o tribunal, e daqui a pouco a gente não sabe como vai fazer para nos sustentar. Mas nós que temos Deus, que temos Jesus, que temos o Senhor de todos os santos, Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nós seremos sustentados por eles. Deus trará a provisão na hora certa. Eu quero falar com os irmãos, meditar nesse texto que tem em Atos 16. É um texto muito interessante para esse momento em que nós estamos passando. Quero ler dois textos dele, duas partes desse texto. No Atos 16, a partir do versículo 1 até o versículo 8. A palavra de Deus diz assim: chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e Ícone. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pela cidade, lhes entregaram para eles observadores decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confinadas na fé e cada dia cresciam em números. Glória a Deus. E passando pela Frígia e pela província de Galácia, foram impelidos pelo Espírito Santo a anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Tendo passado por Míspra, desceram a Troade. Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia, e lhe rogava dizendo: passa por Macedônia e ajuda-nos. Até aqui eu vou ler esse texto. Então vejam, meus irmãos, que Paulo estava intentando fazer sair suas pregações evangelísticas na cidade que ele pensou. Vamos até tal cidade, tal. Mas Deus, no versículo 7, diz que o Espírito de Jesus impediu dele ir. Vamos supor, estou em Guarulhos, vou pregar em Itaquaquecetuba, Suzano. Não. Você vai para Pirituba, vai para Campos do Jordão, vai para outro lugar. E Paulo foi mandado para outro lugar. Passe em Macedônia e nos ajude. Ele teve uma visão à noite pedindo que ele fosse para Macedônia.
Eu fico imaginando que eles tinham assim uma predileção, ou se é para nós passarmos em Macedônia, então deve ter multidões nos aguardando. Deus vai fazer um milagre, vai fazer uma festa, nós vamos chegar lá e vamos lançar um evangelho e a pessoa vai cair, todo mundo vai cair na graça e Deus vai dar glória, nós vamos dar glória, Deus vai dar graça, nós vamos alcançar uma grande família lá. Bom, eles desceram para Macedônia. Quando chegaram em Macedônia, eles encontraram uma senhora com o nome de Lídia. Deixa eu conferir, Lídia. E a palavra diz que a Lídia tinha temor do Senhor, mas não tinha sido batizada, não tinha ouvido a palavra. Quando Paulo começa a pregar, a palavra diz que a Lídia foi presa pelo Espírito Santo ao ouvir a palavra de Paulo. E quando ele terminou a pregação, Lídia chegou para ele e falou assim: olha, eu creio nesse Jesus. Foi batizada e aí ela falou: olha, vocês vão ficar na minha casa. Se vocês acham que eu sou digna, vocês vão ficar na minha casa. Então, eu creio que Paulo olhou para Síria e falou assim: opa, o negócio está ficando bom. Nós já ganhamos uma alma e já temos até pousada. A pousada já estava aberta. Mas nesse texto, eles estavam atentos à oração, todo dia iam para a casa do Senhor orar. E havia uma mulher que andava atrás deles todos os dias, e essa mulher viria proclamando: olha, esses homens são filhos do Deus Altíssimo, eles pegam a palavra da verdade todo dia. A palavra diz que Paulo um dia se incomodou, olhou para trás, foi até aquela moça e disse para ela: saia dela agora. E a palavra diz que o demônio saiu naquela hora. Aquela mulher, ela era uma prisioneira de Satanás. A nossa mensagem hoje é sobre liberdade. E nós temos vários tipos de prisões, mas nessa noite vamos falar de duas prisões. Uma delas é essa dessa moça. Ela tinha os seus cafetões, aquelas pessoas que, a Bíblia diz que as pessoas que cuidavam dela, mandavam nela, mas na verdade ela é que dava lucro para aqueles homens, porque ela era presa por Satanás. E quando Paulo deu a ordem para que ele deixasse o corpo daquela mulher, Satanás deixou na hora. E eles continuaram a obra deles com aquela mulher livre. Ela foi livre da prisão de Satanás. Mas aí veio a grande revolução. Que quando nós somos libertos de alguma coisa, quando você for liberto de alguma coisa, do cigarro, da droga, da prostituição, da lascívia, quando você é liberto disso, Satanás procura fechar o seu caminho para que você tenha vontade de voltar. Isso aconteceu com o povo quando saiu do Egito. Depois que eles estavam no deserto, aquele sofrimento, e eles ali sendo sustentados por Deus, parte deles estavam como soldados das panelas do Egito. É muito natural, porque o demônio ele não quer perder, os adeptos dele. E o povo do Egito, o povo que saiu do Egito, eles olhavam com saudade das panelas, das feijoadas, do álcool, do alho e da cebola. Olha, alho e cebola não combinam com o que Deus tinha preparado para eles, que era uma terra que emana leite e mel. Alho e cebola não dá certo, essas duas misturas. E essa mulher, ela foi salva, ela foi liberta por Paulo. E quando houve a liberdade, os cafetões lá, os homens que cuidavam, que lucravam com ela, ficaram muito bravos. Por quê? Porque eles perderam o ganho deles, eles tiveram um prejuízo financeiro. Então eles ficaram muito bravos com Paulo e Silas, e foram até os magistrados e fez aquela fofoca, aquela conversa, aquela coisa de acusar sem ter prova, e os magistrados foram na conversa deles, e a multidão também, e prenderam Paulo e Silas. E eu fico a pensar, Paulo e Silas ouve a voz de Deus, vão para Macedônia, chegam em Macedônia, há uma conversão de Lídia, eles ficam contentes, além da conversão do poder de Deus, tem a pousada. Então nós já estamos com tudo, porque já estamos ganhando almas, já temos lugar para ficar,
estão na boa, mas de repente eles libertam essa mulher e aí vira tudo. A libertação, ela traz para nós algumas dificuldades. Você que já foi preso por Satanás em centro de macumba, candomblé, foi preso por drogas e já se libertou, você sabe. Nós sabemos que Deus faz a libertação, mas Satanás fica sondando, ele fica ao redor, tentando colocar armadilhas no seu caminho para você voltar. Lá a pessoa que está presa no candomblé, por exemplo, eu fui de lá 13 anos e graças a Deus saí. Quando você sai, você fica lembrando daquelas coisas. Quando chega no final do ano, você fica lembrando da roupa branca, dos 7 pulinhos na onda. Você fica lembrando, é como lembrar das panelas do Egito. Ainda que você não quer voltar, mas você lembra. E acho que essa lembrança o Espírito Santo coloca em nossas vidas para nós medirmos quão nós éramos presos e quão livres somos agora. Então essa é a bênção. Você lembra e sabe que você estava no lodo, estava na lama, estava na fossa e agora você está num terreno limpo. Você está sob ladrilhos, os seus pisos são aquele piso melhor que tem, brilhante e tal. Então é uma diferença quando você tem a libertação. Então esta mulher foi liberta e os seus seguidores ficaram muito bravos e mandaram prender Paulo e Silas. Eu fico imaginando quando Paulo e Silas entram na cidade e acontecem essas coisas, primeiro o preâmbulo, né? A abertura, a chegada em Macedônia, e foi tudo coisa boa. De repente eles são açoitados e são presos. E aí nós podemos pensar, quem precisa de liberdade agora é Paulo e Silas. Será que eles precisam mesmo de liberdade? E são presos. Quem é mais prisioneiro nesse texto? Paulo e Silas ou carcereiro? Às vezes Deus nos leva a algumas prisões para que nós possamos saber o quão Ele é poderoso. E tem pessoas às vezes na prisão que precisa de você estar numa situação para que Deus possa trabalhar através da sua vida, você ser instrumento para tirar outros dali. Isso acontece todo dia. Você é preso em dívida, você fica sem salário, alguém rouba seus mantimentos, seu carro é roubado e você percebe que Deus está conosco. Ainda que você teve aquele prejuízo, lá na frente você vê o que Deus está fazendo. Nós precisamos ver o que Deus vai fazer em nosso favor. E esse texto de Paulo eu não li aqui porque nem precisa, todo mundo conhece esse texto. Então eles estão presos e a palavra diz que quando chega a meia-noite, perto da meia-noite, acontece um grande terremoto, uma confusão danada, e o texto da palavra de Deus diz que o carcereiro, as portas foram todas abertas, abriu cadeia, abriu algema, abriu cadeado, as portas da prisão foram todas abertas, ferrolho, tudo caiu para o chão, ficou aquela coisa maravilhosa, podia entrar e sair. A palavra diz assim, eles que creem em mim, entram pela porta estreita, entrem e saem com liberdade. Ali aquela cadeia tinha liberdade, podia entrar e sair. E a palavra diz também que acordando o carcereiro. Então ele deve ter desmaiado com o terremoto, que eu não acredito que ele estivesse dormindo e passou um terremoto depois que ele acorda, não. Eu creio que ele desmaiou de susto. O poder de Deus naquele lugar foi tão grande, foi tão arrebatador, que o carcereiro desmaiou, que ele acordou depois. Eles estavam cantando. Eu fico imaginando, irmãos, você desce para uma cidade, Deus manda você ir agora para Bom Sucesso, vai para São José dos Campos, você chega lá e já vai ser preso. Meu Deus, o Senhor nos chamou para apanhar aqui, Senhor, 40 menos 1 açoite, passa para Macedônia e nos ajude. E nós viemos felizes e agora, Senhor, estamos nesse lugar cheio de feridas e presos ainda lá no fundo da cadeia. Mas não, ao invés deles entrarem nessa murmuração, eles começaram, a palavra diz que eles estavam orando e cantando hinos. Por isso que a palavra diz, está triste, cante. Está sozinho, cante. Ora, você precisa cantar, aprender a louvar a Deus nos momentos difíceis da sua vida.
Quantas vezes Deus nos coloca ou permite que nós entremos em algumas situações para ver se nós estamos com Ele mesmo. Porque na verdade Ele está conosco, é promessa e Deus não quebra nenhuma das promessas dele. Então aqueles homens, eles sabiam que Deus estava com eles. Eles estavam ali feridos, com as costas cheias de cortes, mas eles tinham certeza que o Redentor deles vivia. Tanto é que quando vem aquele terremoto, eu fico imaginando, Paulo deve falar, vai vir coisa boa aí. Que Deus não nos trouxe para cá para nos deixar apodrecer nesse catre aqui. Vai vir coisa boa. Paulo sempre sabia quando Deus ia atuar, quando Deus ia fazer alguma coisa. E então o que acontece? Há um terremoto e logo depois do terremoto, aquele carcereiro, a palavra diz que ele acorda, vê tudo bagunçado, porém as cadeias, as prisões, perna, mão, talvez até pescoço, e estava tudo aberto. Não tinha mais impedimento de ninguém entrar e sair naquela delegacia, naquela cadeia. Aí ele falou, estou morto, o rei vai mandar me matar, então eu já me mato primeiro. E quando ele tira a espada, Paulo dá mais uma ordem. Nesse texto dá duas ordens, ele fala para aquela mulher, para Satanás daquela mulher, saia dele agora. E para o carcereiro ele fala assim, não te faça mal algum, nós estamos todos aqui. Quer dizer, não fugiu ninguém. E o carcereiro olha todo atônico, e a pergunta que o carcereiro faz para Paulo, o que eu faço para me salvar? Ele queria perguntar sobre a salvação, o que o rei ia fazer com ele, por estar tudo aberto, quem quisesse ir embora iria. Mas Paulo vem com aquele molho maravilhoso, crê no Senhor Jesus e será salva tu e tua casa. Não está nem aí para rei, para príncipe, não, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Olha que libertação, que liberdade. Paulo liberto agora e aquele carcereiro preso no salário, preso do serviço, preso no medo que o rei poderia fazer com ele. Mas Paulo traz a liberdade total para aquele homem, porque ele vai, fala com o carcereiro os leva para casa, sara suas feridas, dá comida para eles. Eles falam da palavra para o carcereiro, e o carcereiro aceita Jesus, eles batizam o carcereiro e toda a família. E no final eles conversam a respeito de, e agora? Os magistrados querem saber onde vocês estão. Vão lá conversar com ele. Não, o magistrado, eles vão ter que nos soltar, dar ordem para nos soltar, porque eles que nos prenderam. E aí há aquela evolução, e eu imagino quantas outras pessoas, a Bíblia não diz, foram salvas naquele dia, naquela semana, por causa da atitude do carcereiro. Deus tinha um plano para aquele carcereiro. Passe em Macedônia e nos ajuda. Deixou a construtora de púrpura, a Lídia, e deixou um carcereiro que, cuidando de presos, estava falando do evangelho para as pessoas. A Bíblia não narra mais nada a respeito desse texto. Mas nós, se conhecemos a Deus, conhecemos a Jesus, conhecemos a unção do Espírito Santo em nossas vidas, nós temos certeza absoluta que aquele carcereiro deve ter aberto uma igreja naquela cidade. Porque a palavra diz que Paulo os ensinou, ele e a família, as coisas do Senhor. E naquela época era muito fácil, você aceitava Jesus, o Espírito Santo vinha, te ungia, e você falava e as pessoas vinham seguir Jesus. Se falava para 10, pelo menos 5 vinham seguir Jesus. E é o que nós fazemos. Estamos presos por causa de uma pandemia. Mas temos vizinho do lado esquerdo, do lado direito, que não conhece Jesus. Vamos fazer como Paulo. Já que nós estamos presos, vamos cantar hinos, vamos orar, e Deus vai abrir a porta do vizinho para que nós falamos do amor de Deus para eles. Nesta noite, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos repetindo. Essa mensagem você já deve ter ouvido 10 vezes sobre Paulo, sobre aquela moça. Mas uma coisa eu tenho que te dizer a respeito da liberdade. O inimigo de Deus, ele é um fanfarrão. Ele não cria nada, ele só copia. Ele pega o que Deus fez e faz uma cópia não melhorada, estragada, faltando peça. Então, quando você for liberto,
Quando você abrir o seu coração para ser liberto, parar porque a palavra diz, você é livre, eu sou livre. Eu tenho, além de ter o livre-arbítrio, eu sou livre. Eu posso dizer, eu quero fazer isso ou não quero fazer isso. Se você não pode agora deixar esse vício que você tem, então você não é livre. O livre, as pessoas falam para mim, você tem que ficar na igreja, só cantando um hino, você não pode beber, você não pode fumar, você não pode fazer isso ou aquilo. Eu falei, não, eu sou livre. Ele falou, eu sou mais livre que você, porque eu posso fazer tudo que eu quero. Pois é, mas se você fosse livre, você poderia dizer, eu não fumo a partir de hoje. Mas isso eu não consigo, então você não é livre, você é preso. Livre é quem fala, não faça e não faz mais. Então eu sou livre, você precisa se libertar. E quando nós nos libertamos, nós temos que aprender de Deus. Começa a se alimentar tudo de novo, porque tudo aquilo que você aprendeu lá fora, lá na macumba, no candomblé, na mesa branca, sei lá, nessa imensidão de coisas que vieram para o Brasil antes de Jesus, você não é livre. As coisas falam, eu não faço mais isso, eu tenho livre-arbítrio, e o livre-arbítrio que Deus deu para nós, não é para você fazer o que quer, é para você dizer, não faço. Livre-arbítrio é para você não fazer, não é para você fazer porque você tem um livre-arbítrio. Então, se você está preso, seja do que for, lembre-se, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e a verdade é isso aqui. Não adianta você aceitar Jesus, não se alimentar. Isso aqui, para quem conhece a Deus, é igual a papinha para a criança que nasceu. É o leite da mãe, a papinha, é isso aqui. Se você não ler a Bíblia, você não vai estabelecer, não vai calcificar, você não vai concretar a sua liberdade. Você vai perder para Satanás, porque ele é muito astuto, não é maior que Deus. Se você se agarrar em Deus, como Ele prometeu que estaria conosco até a consumação do século, você vai vencer. Aí sim você vai dizer, eu sou livre. Eu sou livre para dizer não e sim para o que eu quiser. Aí é uma liberdade. E a liberdade em Cristo é uma liberdade benfazeja, é uma liberdade mansa, uma liberdade alegre, uma liberdade solta, sem nenhum senão. Livre. Viva a sua liberdade, ainda que esteja preso em casa, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu quero fazer um pedido para vocês que estão nos ouvindo nessa live. Se inscrevam nas redes sociais. E é assim, de Guarulhos, que há em Guarulhos as várias igrejas do quadrangular. Mas essa é o de Guarulhos. Coloca um D que você estará nos assistindo os cultos, as pregações, as lives dessa igreja que se encontra aqui na Rua Calábia 241, Parque Santos Dumont. Amém? Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, seus filhos. Aproveite a oportunidade de estar com os filhos e aproveita para mostrar para os filhos o caminho que eles devem andar. Quantos de nós trabalhamos, saímos 6 horas da manhã, eu saio 4 horas da manhã, volto 8, 9 horas, não tenho muito tempo de estar com os meus filhos, mas ainda bem, com meus netos, porque eles já estão grandes, já foram embora, mas se eu estivesse em casa, os menores, eu ia aproveitar muita oportunidade de estar ensinando para eles o caminho do Senhor. Deus abençoe a sua vida, que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Amém? Obrigado.